Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde cada domingo nós fazemos aí a reflexão da liturgia, do texto, dos textos que são propostos pela igreja na liturgia da palavra. E hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Até vim com essa camiseta aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Solenidade da Santíssima Trindade, então resolvi colocar essa camiseta aqui. Hoje nós iremos refletir aqui de maneira muito breve essa grande solenidade, onde nós podemos ver como protagonistas da salvação dos homens a Santíssima Trindade. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje é extraída de Deuteronômio, capítulo 4, versículo do 32 ao 34, depois versículo 39 ao 40. Eu não vou ler essa leitura, mas ela resume aqui a revelação de Deus, Moisés falou para o povo, dizendo ao povo que nenhuma outra nação teve a graça de ouvir a voz de Deus falando do meio do fogo, Nenhuma outra nação teve a graça de ter o seu Deus escolhendo dentre todos os povos um povo para ele. E depois, no finalzinho, ele vai dizer: reconhece, pois, hoje e grava em teu coração que só o Senhor é Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda as suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejais feliz tu e teus filhos depois de ti, e vivais longos dias de vida sobre a terra, que o Senhor, teu Deus, vai dar sempre a ti. Então veja, Moisés usa a expressão que o Senhor, teu Deus. Não é teus deuses, é teu Deus. E aqui entra já um grande mistério a respeito da Santíssima Trindade. Por quê? Porque muitas vezes religiões pagãs tiveram uma trindade como Deus, mas essa trindade era três deuses distintos, três deuses diferentes, três divindades, ou seja, eram três ídolos. No cristianismo não são três deuses, é um único Deus. Veja, versículo 39 da primeira leitura deste domingo. Reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração, que no singular, o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele, não é além deles, certo? Então, a primeira leitura de hoje vem revelar para nós esta unidade da Trindade. Essa unidade, que é essa, vamos dizer assim, essa grande revelação e esse grande mistério de que não existe três deuses, mas apenas um Deus. A segunda leitura de hoje é extraída da carta de São Paulo aos Romanos, que vem falar exatamente da pessoa do Espírito Santo e qual é a missão do Espírito Santo ali no grande mistério da nossa redenção. São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17, é a segunda leitura deste domingo. Diz assim: Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja, o Espírito nos dá a graça da filiação divina.
Foi por isso que nós celebramos domingo passado, Pentecostes, o Espírito que foi enviado pelo Filho da parte do Pai. Então, esse Espírito, o Espírito Santo, revela para nós, coloca dentro do nosso ser essa filiação divina. Aí ele diz, versículo 15 da segunda leitura de hoje: de fato, vós não recebestes um espírito de escravo, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abba, Pai. Então, pelo batismo, e não há outra maneira de receber o Espírito Santo a não ser pelo batismo, pois Jesus deixa muito claro, que nós devemos ser batizados. No Evangelho de hoje ele deixa isso muito claro, que nós devemos ser batizados em nome da Santíssima Trindade, E ele diz, o próprio Espírito, esse próprio Espírito que nós recebemos, o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar, para nos garantir que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Então, a primeira leitura hoje fala do Deus único, que escolheu um povo dentre todos os povos. A segunda leitura de hoje vem falar do Espírito Santo, o Espírito de Deus que foi derramado em nossos corações e que nos dá a graça de nos tornarmos filhos de Deus. E o Evangelho deste domingo vem trazer para nós uma grande revelação por parte do próprio Jesus. Veja o que Jesus diz no Evangelho de hoje. São Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Os 11, porque Judas não estava mais aqui entre eles, Judas Iscariotes. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazeis discípulos meus, todos os povos. Como? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus aqui deixa claro que existe 3 pessoas na única divindade. Batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, meus amados irmãos, a igreja utiliza alguns termos para nos fazer compreender esse mistério da Trindade, aonde 3 pessoas distintas umas das outras, na verdade não é 3 deuses, mas um só Deus. Como 3 pessoas é um só. Então, vamos ver aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 252. A Igreja utiliza o termo substância, traduzido também, às vezes, por essência ou natureza, para designar o ser divino em sua unidade. Então veja, na unidade, para designar a divindade, Deus usa, ou melhor, a igreja usa o termo substância.
ou também essência ou natureza. Então, o Pai é de que natureza? Divina. O Filho é de que natureza? Divina. O Espírito é de que natureza? Divina. Porém, ele diz, para designar o ser divino em sua unidade, é utilizado esse termo, natureza, essência ou substância. Aí, o termo pessoa ou hipóstase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si. E o termo relação para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de um ao outro. Então, quando a gente se refere ao Pai, aí existe uma distinção, certo? O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito é outro. Então, quando eu me refiro ao Pai, há uma distinção. Eu estou me referindo a uma pessoa da Santíssima Trindade. Quando eu me refiro ao Filho, existe uma distinção. Eu estou me referindo a uma pessoa da Trindade, que é o Filho. Quando eu me refiro ao Espírito, eu estou me referindo a outra pessoa da Santíssima Trindade. Meus irmãos, a oração da liturgia desse domingo, a chamada oração da coleta, aquela oração que é logo após a acolhida, logo após o ato penitencial e também logo após o glória, né? Chamada oração da coleta, mostra para nós essa distinção das pessoas, mas porém a unidade da Trindade, né? Como um só Deus, como uma só divindade. Veja o que diz a oração. Ó Deus, aqui ele se refere ao Pai. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, aí aqui é Cristo, e o Espírito Santificador, o Espírito Santo, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé católica, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo. A oração era dirigida ao Pai. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Filho. Né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, a oração coleta da liturgia da palavra da liturgia da missa deste domingo, revela já esse grande mistério. Então, nós aqui já compreendemos, quando se tratar de divindade, é uma só substância, é uma só natureza, é uma só divindade. Quando se tratar de pessoa, são três pessoas, né? Quando se tratar de cada um da Trindade, são três pessoas. Aí ele diz aqui, ó, parágrafo 253. Eu estou fazendo essa reflexão um pouco catequética, porque esse mistério da Trindade, pelo menos assim, o mistério a gente nunca vai compreender, mas essa doutrina da Santíssima Trindade, esse dogma da Trindade, muitas vezes é mal interpretado pelos os católicos. Tem católico que acredita que Deus não está aí em comunhão plena em três pessoas distintas umas das outras. Tem pessoas que pensam, como eu já pensei no início da fé, que Deus, né, que era uma só pessoa, mas que se revelou criando todas as coisas. Depois, Deus, que criou todas as coisas, se fez carne. Essa mesma pessoa, essa única pessoa, Deus Pai, se fez carne e veio habitar aqui no nosso meio. E depois que morreu, né, depois que ele morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, quando diz ali que ele iria enviar o Espírito, ele não iria enviar uma outra pessoa, mas ele mesmo depois viria. Ou seja, seria um só Deus, como nós sabemos que de fato é um só Deus, mas em uma só pessoa, que se revelou na criação,
na redenção e agora na santificação. Ou seja, veio como Pai, depois esse mesmo Pai veio como Filho e esse mesmo Filho depois veio como Espírito Santo. Então tem muita gente que pensa isso da doutrina da Santíssima Trindade. Mas é um só Deus, mas em 3 pessoas. E veja que coisa linda o Catecismo da Igreja Católica nos revela nesse parágrafo 253, referente ao dogma da Santíssima Trindade. A Trindade é una, ou seja, são 3 pessoas, mas um só Deus. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. Aí é um grande mistério que a gente nunca vai entender, né? Até tinha um cantor pagão que eu gostava muito na antiguidade, né, que era da banda Legião Urbana, e ele dizia: como entender que um só Deus ao mesmo tempo é 3, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. Então, como entender que um só Deus ao mesmo tempo é 3 pessoas, né? Só que Renato Russo talvez tenha até dito que como entender que um só Deus ao mesmo tempo é 3 deuses, né? Possa ser que ele tenha dito nesse sentido. Acredito que não, né? Porque ele era muito inteligente e mesmo sendo alguém que provavelmente não vivia muito dentro na igreja, né? Acredito que ele falou no sentido de dizer como entender que um só Deus ao mesmo tempo são 3 pessoas, né? E esse mesmo Deus, veja que ele não coloca no plural, ele diz: e esse mesmo Deus foi morto por vocês, né? Então, não são 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. A Trindade, né? A Trindade consubstancial. É um só Deus em 3 pessoas. A Trindade consubstancial. Essa expressão consubstancial é para mostrar que a substância, a essência ou a natureza do Pai é a mesma do Filho, é a mesma do Espírito Santo. E que a substância do Filho é a mesma do Espírito e a do Pai. Ou seja, consubstancial. E também assim, a natureza, a essência, a substância do Espírito é a mesma que a do Pai e a do Filho. É Deus, né? As pessoas divinas não dividem entre si a unidade divina, a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Então, quer dizer que Deus Pai está no céu. Aí vamos dizer que Jesus se encarnou. Então, se Jesus é Deus, então dividiu, né? Ficou lá no céu uma porção de Deus, aqui na terra, enquanto Jesus habitava entre nós, ficou outra porção de Deus, e agora ficou o Pai e o Filho, né? 2 porções da divindade, e o Espírito habitando entre nós, né? Como alma da igreja, uma outra porção da divindade. Não existe essa divisão. Aí veja o que o catecismo ensina, né? Mas cada uma delas é Deus por inteiro. Aí ele diz: o Pai é aquilo que é o Filho, ou seja, Deus. O Pai é Deus e é aquilo que é o Filho. E o Filho é aquilo que é o Pai, o quê? Deus. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. O Pai e o Filho são o quê? Deus. Então o Espírito também é Deus. Isto é um só Deus por natureza, por substância, por isso consubstancial. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Cada pessoa, o Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito Santo é divino, né? Que é traduzido também por essência ou natureza. Veja que coisa interessante o parágrafo agora 254. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Então, não pense que é um Deus que se revelou em 3 momentos, mas é um Deus que se manifestou em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino,
Então não é somente um nome, não é como pensam os unicistas protestantes, que só existe uma pessoa e que essa questão, Pai designa essa mesma pessoa, Filho designa essa mesma pessoa e Espírito Santo designa essa mesma pessoa. Não é esse pensamento unicista arcaico, né, que muita gente pensou assim nos primórdios da igreja, e os pais da igreja lutaram muito para combater essas heresias, né? E por isso se realizou os grandes concílios, como o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, né, para revelar essa questão da divindade na pessoa, sem dividir, né, sem dividir esta divindade, sem criar três deuses, mas um só Deus. Então ele diz, não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho. Então aqui é como pessoa, não é substância. Aqui já não está se falando da substância, está se falando da pessoa. Aquele que é o Pai não é o Filho, como pessoa. Aquele que é o Filho não é o Pai, como pessoa. O Pai é um, o Filho é outro. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. Então o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, né? São distintos entre si por suas relações de origem. Não é uma distinção no sentido de dizer que são outros deuses. É o Pai que gera o Filho, ou melhor, é o Pai que gera o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. As igrejas ortodoxas dizem que o Espírito procede do Pai, né? A igreja católica diz que o Espírito procede do Pai e do Filho. Porque o Espírito é o amor entre o Pai e o Filho, né? O Espírito, a unidade divina é trina. A unidade divina, veja que mistério. A unidade divina é trina. E para concluirmos aqui, irmãos, veja que coisa linda, o parágrafo 255 ainda diz: as pessoas divinas são relativas umas às outras, por não dividir a unidade divina. A distinção a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Então é somente com relação às relações em que uma pessoa da Trindade se refere à outra. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho. Então, nessa relação entre a Trindade, existe uma divisão, mas veja, não é uma divisão no sentido de dizer que se divide a divindade. Eu estou usando a palavra divisão para você compreender. É somente uma distinção. Uma distinção. Então, a distinção está aí nessa diferença da relação entre eles. O Pai é referido ao Filho. Por que ele é Pai? Porque ele se refere ao Filho, é referido ao Filho. O Filho ao Pai. Então, eu sou filho, Jesus é filho. Filho de quem? Do Pai. Outra pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo aos dois. Ou seja, o Espírito procede do Pai e do Filho. Quando se fala destas três pessoas, considerando as relações, crê-se todavia em uma só natureza ou substância. Então eu falo de Jesus, eu prego Jesus. Se eu anuncio Jesus, eu estou anunciando o Filho, mas ao mesmo tempo eu estou anunciando Deus na sua, podemos assim dizer, na sua unidade. Eu estou anunciando o Espírito e o Pai. A mesma coisa se dá quando eu comungo, quando eu recebo Jesus na Eucaristia. Eu não recebo somente
Jesus Cristo. Como substância, como matéria ali, né? Visível, palpável, eu recebo o Filho. Mas, porém, eu recebo também ali na comunhão o Pai e o Espírito. Por quê? Ele vai dizer aqui, veja, porque tudo é uma substância só, pois tudo é uno neles. Lá onde não se encontra a oposição de relação. Então, nunca vai ter uma oposição, né? Nunca vai se opor o Pai ao Filho, nem o Espírito ao Pai e ao Filho. Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho. Então aqui, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, nós recebemos também o Pai. Todo inteiro no Espírito. Então, quando nós, em Pentecostes, fomos mergulhados, né, recebemos a efusão do Espírito Santo, quando a igreja nascente em Pentecostes recebeu o Espírito Santo que foi enviado pelo Filho, recebeu também o Pai e o Filho. E ele diz, porque o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. E tudo aquilo que nós referimos ao Filho, quando nós recebemos o Filho, por exemplo, eu recebo a pregação do Evangelho, eu recebo Jesus. Então, o Filho está todo inteiro no Pai, eu recebo também o Pai. Todo inteiro no Espírito, eu recebo também o Espírito. E tudo aquilo que se refere ao Espírito como dons, né? Quando o Espírito vem a mim pelo batismo, eu recebo também o Pai e o Filho. O Espírito Santo, todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho, né? E aos fiéis de Constantinopla, veja o que foi dito aqui, que coisa interessante. Dou-vos, né? Gregório Nazianzeno, né? Ele diz: dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três, e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita com naturalidade é de três infinitos, cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, e a Trindade me banha em seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade, e a unidade toma conta de mim. Então, São Gregório está dizendo que aqui é impossível fazer divisão. E o interessante é que muita gente diz, por exemplo, os Testemunhas de Jeová diz que Jesus é um Deus menor, um Deus de categoria menor. Meus irmãos, isso é doutrina gnóstica. O gnosticismo é que pensava isso. O gnosticismo era que ensinava isso. Que o protopai, o pai de todos, né, gerou, né, um éon, gerou o filho, né, e esse filho é inferior ao pai, porque é um Deus e são outros deuses. Inclusive o pleroma, né, que é o mundo espiritual gnóstico, do gnosticismo, eles dizem que existe 30 éons, ou seja, 30 deuses distintos. E inclusive o último deles é o demiurgo, que criou, né, que criou o mundo físico. E aí surge o dualismo, aquilo ali onde Santo Agostinho entrou, né, nessa questão de pensar que existia um Deus bom e um Deus mau. Isso tudo pensamento gnóstico, tudo doutrina, heresia gnóstica. E os Testemunhas de Jeová, eles têm essa doutrina gnóstica
dentro da doutrina deles, porque eles falam de Jeová Deus como sendo somente um, e eles negam a Trindade. E eles colocam Jesus como um ser divino, né? Jesus para eles é o arcanjo Miguel, é um ser, a primeira criatura de Deus, do Pai, né? De Jeová, e sendo ela a primeira criatura pode ser chamada de Deus, mas um Deus de categoria menor. Como também eles chegam a dizer que existem muitos outros deuses de categoria menor, né? Só que, meus irmãos, São Gregório deixa muito claro, a infinita connaturalidade é de três infinitos, cada um considerado em si mesmo é Deus, todo inteiro. Aí ele diz, Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar, ou melhor, voltando aqui, eu confundi, ele diz, divindade sem diferença de substância ou natureza. Ele diz, sem grau de superioridade que eleve alguém deles, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito, ou grau de inferioridade que rebaixe. Então não é esse pensamento, o pensamento da igreja, de um Deus maior, um Deus menor, né? Quando Jesus diz, muitas vezes, que ele é servo do Pai, que ele está a serviço do Pai, que fazer a vontade do Pai é o seu alimento, Jesus não está ali mostrando que ele é inferior ao Pai na substância, ou que ele é inferior ao Pai como pessoa porque foi encarnado ou coisa do gênero. Não, Jesus está dizendo simplesmente que como o Pai enviou o Filho, né? Como o Pai, como a primeira pessoa da Trindade enviou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele, Jesus, está ali, podemos dizer ali, em obediência àquele que o enviou, né? A mesma coisa se dá com o Espírito Santo, quando Jesus disse, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito da verdade não virá. Mas se eu for, eu vos enviarei o Espírito da verdade. E ele não falará por si mesmo, ele falará daquilo que ele foi enviado a falar, daquilo que foi dito que deveria ser falado. Ou seja, o Espírito Santo fala aquilo que o Filho que o enviou, não vou dizer determinou, porque senão estaria aí fazendo essa questão de superioridade de um do outro, mas o Espírito falará daquilo que é referente ao Filho. Só. E, meus irmãos, é um grande mistério. A Santíssima Trindade é um grande mistério, né? E se nós continuássemos, nós poderíamos fazer o que fez Santo Agostinho, e aqui eu concluo dizendo, Santo Agostinho, não entendendo o dogma da Santíssima Trindade, não entendendo esse grande mistério, né, da Santíssima Trindade, Santo Agostinho começou a caminhar na beira de uma praia e viu uma criança sentada ali, né, agachada na beira da praia, e que ela tinha feito um buraco na areia e com uma concha do mar ela pegava um pouco de água do oceano, do mar, e colocava ali na praia, naquele buraco da praia. E Santo Agostinho perguntou, menino, o que você está fazendo aí? Porque Santo Agostinho passou de manhã, né, passou pela manhã, e aquele menino estava pegando água e colocando no buraco. Quando ele volta no final da tarde, aquele menino continuava pegando água e colocando no buraco. E Santo Agostinho percebeu que ele continuava, e já era o fim do dia, o final do dia, então ele fez isso, aquilo o dia todo. Então Santo Agostinho pergunta, menino, o que você está fazendo aí? Ele disse, eu estou pegando toda aquela água do mar para colocar dentro desse buraquinho. Santo Agostinho disse, você fez isso o dia todo? Ele disse, o dia todo, até eu pegar toda a água e colocar aqui. Santo Agostinho disse, você não vê que isso é impossível você fazer?
Aí aquele menino olha para Santo Agostinho e diz: se isso é impossível, imagine o que você está querendo descobrir. Porque Santo Agostinho queria descobrir o mistério da Trindade. Como é possível um só Deus, uma só natureza, uma só substância, ser três pessoas distintas uma das outras? E foi aí que Santo Agostinho percebeu que esse grande mistério da Trindade, esse grande mistério, é impossível de ser compreendido. E por isso Santo Agostinho diz que Deus não é para ser compreendido, mas é para ser adorado. E veja o que o Deuteronômio, no finalzinho do Deuteronômio, né, é colocado para nós. Deuteronômio 28, né? Deuteronômio 28, meu Deus, será que eu vou encontrar? Pronto, é Deuteronômio 29, 28. Veja o que diz o autor sagrado. As coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Então, o dogma da Trindade foi revelado, mas o mistério da Trindade está oculto, está escondido. Por isso, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As coisas que não foram reveladas pertencem unicamente e exclusivamente a Deus. E um dia, como diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, finalzinho do capítulo 13, São Paulo diz que um dia nós conheceremos como nós somos conhecidos. Sem sombra alguma, completamente nítido, completamente transparente. Nós conheceremos um dia o mistério da Trindade. Santo Agostinho hoje conhece o mistério da Trindade por inteiro, porque a ele, lá na glória, na igreja triunfante, já foi revelado. Deus abençoe você. Até o próximo domingo, próxima liturgia da palavra dominical refletida aqui. Um abraço.